Curso Telas Comentadas do EPROC de maneira curta e objetiva. Próxima tela do sistema. Essa é uma tela gerencial também, importante, por causa que ela reflete no momento, ela é um pressuposto, ela é importante principalmente no momento de assinatura de minutas, para que o magistrado possa assinar as minutas da unidade. Ele deve ter, obviamente, o perfil de magistrado, ele deve estar cadastrado como magistrado da unidade e é necessário realizar a associação jurisdicional, é necessário associar o magistrado à unidade. Por que disso? Porque no EPROC, a gente vai ver aqui na sequência, existem as figuras do juiz responsável e do juiz atuante. É preciso constar no sistema essas duas informações para que o magistrado esteja habilitado para a assinatura de minutas. Isso também tem relação com a questão da distribuição de processos, né? O sistema o sistema tem um mecanismo de distribuição. Essa informação precisa ser levada em conta. E quando um juiz ou uma juíza não estão exercendo em um determinado momento a função jurisdicional, é necessário que essa informação seja trazida para o sistema. Esta é a tela de gerenciamento do nome dos magistrados, para que estes atuem nos autos digitais de uma unidade, ou seja, para que eles assinem, é preciso realizar essa associação jurisdicional. A tela começa informando com a informação da unidade. Então, o gestor de uma serventia deverá selecionar o nome da sua unidade e, uma vez informado, para o uso desta tela, o usuário deverá ter noções de magistrado responsável atuante convocado. Então, uma vez informado o nome da unidade, abre-se aqui o mecanismo para o gerenciamento. Nessa tela, o botão mais importante é o botão novo, que é por meio desse botão que é feita uma nova associação. Então, existem as figuras do atuante, existe a figura do juiz atuante, existe a figura do juiz responsável e existe também a terceira figura do convocado. Atuante é aquele juiz que no momento ele não está de férias, nem de licença, nem outro motivo de afastamento da função jurisdicional. Então, no momento, atuante é sinônimo de assinante. Nesse momento ele está assinando minutas porque ele não está afastado por nenhum motivo. O responsável é sinônimo de titular. Então, a atuante é sinônimo de assinante e responsável é sinônimo de titular. Então, responsável é o titular da unidade. E convocado é aquele, obviamente, que não é nem responsável nem atuante, é aquele que provavelmente é um responsável por uma outra unidade e atua em uma determinada serventia quando não há outro magistrado que possa fazê-lo. Na minha realidade de trabalho, existe um juízo federal e um juízo federal substituto. Então, Dr. Sandro, ele é responsável do juízo federal e ele é atuante no juízo federal. Dr. Arthur é o responsável do juízo substituto, ele é o titular do juízo substituto e ele é o atuante do juízo substituto. Então, quando os dois
não estão de férias ou não estão afastados por qualquer motivo quando eles estão atuando, eles são, respectivamente, os responsáveis e os atuantes do seu juízo. Quando um deles sai de férias, por exemplo, quando o Dr. Arthur sai de férias, o Dr. Sandro, que é responsável e atuante do juízo federal, também é cadastrado como atuante do juízo substituto, para que ele possa assumir a figurinha aqui de assinante e assinar tanto pelo seu juízo federal quanto pelo juízo substituto, enquanto o substituto está de férias. Então essas são as figuras do atuante e do responsável. Quando ocorre uma situação que tanto o Dr. Sandro quanto o Dr. Arthur não podem ser o atuante naquele momento, surge então a figura do juiz convocado. Um juiz tabelar que fará a assinatura, que fará o papel de assinante, e esse juiz convocado assinará a minuta da unidade. Todas essas situações, responsável, atuante e convocado, devem ser cadastradas no EPROC para permitir que o magistrado, o nome dele seja selecionável ao produzir uma minuta, para colocar essa minuta, para disponibilizar essa minuta por meio do status para assinar. Então, essas figuras são importantes para que esses nomes constem na tela de produção de minuta e para que seja possível uma minuta no status para assinar para os juízes. Então, o gestor da serventia tem sempre que fazer esse acompanhamento nessa tela a cada afastamento do magistrado. Eu acabei antecipando o conteúdo dos lembretes, então o que eu vou dizer já é familiar para quem me ouviu. A juíza ou juiz responsável é sinônimo de titular. Será cadastrado como responsável o magistrado titular da unidade. A juíza ou juiz atuante é o magistrado que está em pleno exercício, não afastado por férias, licenças ou outro motivo de afastamento. É quem está assinando naquele momento. Juíza ou juiz convocado é o magistrado que não integra a unidade jurisdicional, mas que pode ser acionado para atuar no lugar de um impedido, suspeito, afastado, férias, seja qual for o motivo do afastamento. O convocado então supre essa ausência. Na situação em tela, os magistrados são responsáveis e atuantes por seus respectivos juízos e ainda atuantes do outro juízo como eventuais substitutos ou tabelares. A cada período de afastamento e reinício de exercício deve ser atualizada a situação do atuante e, na mudança de titularidade, atualizada a situação do responsável. Para inserção de um novo registro como responsável, atuante ou convocado, basta clicar no botão novo, que aí abre-se a tela de associação. Essa é a tela principal para a associação do magistrado à unidade. É selecionado o nome do magistrado, uma das espécies de associação, atuante, convocado, multirão ou responsável, o juízo ao qual será associado e o início da atuação, da responsabilidade ou da convocação. Então, selecione a espécie de associação com a unidade, informe qual será a unidade a qual o magistrado será associado, informe o período inicial da associação do magistrado à unidade, geralmente mais aplicado nos casos de retorno de afastamento. Então, aquele juiz, aquela juíza que estava afastado, o primeiro dia do retorno, o dia seguinte será a data, aí, por exemplo, do início da atuação. Após preenchidos os campos aqui do formulário, bastará clicar em salvar. Então assim é feita a associação. Aí aqui um exemplo de uma associação como atuante do Dr. Sandro. Significa que nesse momento ele estará assinando minutas.
Após clicar em salvar, o usuário retornará para a lista dos magistrados associados. E depois que é feita uma associação, é possível editá-la ou excluir a associação por meio dos dois ícones, da folha com a lupa e da lixeira. Então é muito importante que o gestor da unidade domine essa tela associação jurisdicional de magistrados. É por meio dessa tela que é feito o cadastramento do juiz titular, do juiz atuante, e que permite que o nome do magistrado seja selecionado como destinatário para assinatura de uma minuta. O arquivo dessa tela encontra-se disponível na descrição do vídeo. Até o próximo.